Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou movendo sobre o natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, rompendo em fé. Eita glória! A gente só precisa romper em fé, confiando em Deus e sabendo que Ele não vai nos abandonar, que Ele não vai nos deixar, que Ele não esquece de um filho. Deus é Pai. E Ele é a nossa proteção, é o nosso socorro, Ele é o nosso livramento. É Deus que livra eu e vocês das armadilhas e das astutas ciladas que o inimigo prepara para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir. Mas se a nossa fé estiver firmada no Senhor, o inimigo não vai conseguir parar a minha caminhada e a tua. Eita glória! Deus está no controle de tudo. Ouça a palavra do Pai para a minha vida e para a tua. Eu sei que às vezes a gente fica assim, né, nos perguntando como que a gente ainda está de pé. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas necessidades, tantas provações. É um deserto que parece que não tem fim. Mas quando Deus leva um filho, um servo, uma serva para o deserto, é porque Ele tem propósito, Ele tem uma missão para a minha vida e para a tua. A gente não pode desanimar,
A gente não pode olhar para trás e pensar em desistir de jeito nenhum. Mas a gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, sabendo que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Irmãos, ouça a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua, no livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo 1 até o versículo 4, foi onde Deus falou tremendamente comigo, e eu acredito que Ele vai falar com vocês também. A palavra de Deus não falha. Deus, Ele sabe de todas as coisas, tudo que está escrito aqui, ó, na Bíblia, pode ter certeza que irá se cumprir. Tem pessoas que duvidam, tem pessoas que falam assim: olha, eu não acredito que tudo que está na Bíblia vai acontecer. Se não fosse se cumprir o que estava na Bíblia, tudo que os profetas vieram falando que iria acontecer, que nosso Senhor Jesus Cristo iria nascer, que iria ser crucificado, morto, sepultado, iria ressuscitar no terceiro dia. Então não teria acontecido, porque essas profecias não são de hoje, não era daquele tempo, era de muito tempo antes de Cristo nascer. A mesma coisa, tudo que está aqui na palavra irá se cumprir, as pessoas querendo ou não, acreditando ou não. As palavras que estão na Bíblia da gente vai se cumprir. E uma coisa é certa, o que Deus fala, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus, Ele entregou uma promessa na tua vida e na minha vida, pode ter certeza, passe o tempo que for, irá se cumprir. Mesmo pessoas se levantando, caluniando, inventando, armando o que for, Deus conhece quem nós somos, de verdade. Esses dias eu ouvi um rapaz me falando que o problema dos evangélicos é que tem muitas pessoas sendo falsos profetas. Só que o que eles não entendem é que quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não somos nada, não somos ninguém. A única pessoa que pode julgar é o Senhor, porque às vezes a gente olha para a pessoa, a gente não dá nada. A gente às vezes se torna incrédulo, acreditando que todo mundo é igual, que todas as pessoas agem da mesma forma, da mesma maneira, mesmo a gente não conhecendo, a gente tem a mania de julgar, de fazer julgamento. E muitas das vezes as pessoas caem do cavalo. Por quê, Regiane? Porque às vezes aquela pessoa que eles não dão nada é aquela pessoa que Deus escolheu, que Deus fala na sua intimidade, que Deus conhece o coração, as atitudes, as ações, e Deus sabe que é servo ou serva, fiéis e verdadeiros a Ele ou não, ou se é só da boca para fora. Por isso que o julgamento não cabe a nenhum de nós, mas cabe ao Senhor. Irmão, ouça a palavra de Deus para a minha vida e para a tua. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40, fala sobre a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Irmãos, até aqui a palavra do Senhor é forte e é fiel e verdadeira. Por que que a palavra do Senhor é fiel? Porque irá se cumprir. Aqui neste momento, os anjos do Senhor levam Ezequiel para ter uma visão do templo. Esse templo só poderia ter sido feito pelas mãos do Pai.
porque são muitos detalhes, mínimos detalhes, e a gente consegue compreender o quanto Deus, Ele quer que eu e vocês prepare o templo para que o Espírito Santo possa habitar. Regiane, que templo é esse? Esse templo que Deus está mostrando para Ezequiel é um templo físico, mas a revelação de Deus para a minha vida e para a tua, esse templo é o nosso corpo. O nosso corpo precisa ser limpo para ser habitado pelo Espírito Santo. Então, eu e você precisamos vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, a maneira como nós estamos vivendo. Por quê? A gente sabe que vão ter situações da nossa vida e oportunidades para a gente fazer aquilo que desagrada ao Senhor, para a gente errar, para a gente pecar. Cabe eu e você saber dizer não e fazer a vontade e o querer do Pai, seguir os mandamentos e o que está na palavra, fazer aquilo que Deus nos ordena fazer de maneira correta, de forma que Deus se agrade de nós. A palavra do Senhor mostra que Ezequiel, ele teve uma visão privilegiada. Ele teve a visão não só do muro em volta do templo, mas ele teve a visão dos locais de descanso dos sacerdotes. Ele teve a visão das portas. Ele teve a visão completa, porque foi através de uma medição que ele conseguiu compreender como era esse templo do Senhor. Então, na minha vida e na tua, Deus nos conhece. Deus conhece cada parte do nosso corpo. Ele conhece do nosso fio do cabelo ao dedo dos nossos pés. Então, Deus sabe quem nós somos. E nós temos que fazer do nosso corpo um átrio sagrado, um local onde o Espírito Santo possa habitar e fazer morada, para que ele possa nos usar, para a gente levar a palavra, para a gente orar, para a gente levar a cura para os nossos irmãos, porque a gente sabe que não somos nada, não temos nenhum poder. Quem tem poder é Deus, é o Espírito Santo do Senhor, que através de nós trabalha para transformar, para mudar, para libertar e para curar os irmãos. Então eu e você precisamos ter o discernimento. Não é porque tem várias pessoas que estão fazendo o que é errado, que faz a obra do Senhor muitas vezes só pensando em bens materiais, na área financeira, que nós temos que ser iguais. Não, a gente tem que fazer o que agrada ao Senhor. Eu acredito que a parte financeira é uma consequência da dedicação, do esforço, da persistência e, claro, da gratidão ao Senhor. Mas o que nós temos que fazer é levar a palavra para todos os irmãos, para todas as pessoas, para todas as nações. Essa palavra, muitas das vezes, alcança pessoas que a gente nem sabe onde elas estão, mas Deus sabe. E por isso que Deus usa eu e você, para que a gente possa levar a palavra para edificar, para transformar, para mudar a vida dos irmãos, para que eles venham buscar ter intimidade com o Senhor. Então eu e você não podemos desanimar nem entristecer, porque o que Deus está mostrando aqui é como nós temos que agir. Porque aqui ele fala, Ezequiel fala: e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. Então aqui eu consigo entender que Ezequiel, ele entendeu que nós temos que ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos. A gente tem que entender e ver o Senhor com a nossa visão, com os nossos olhos, não é com os olhos das outras pessoas. A gente tem que buscar ter intimidade, ter comunhão com o Pai. A gente tem que aprender a ouvir
Porque muitas das vezes a gente só quer falar, mas chega momentos que a gente precisa também ouvir. Quantas vezes eu falo, gente, eu gravo devocional, mas eu escuto várias vezes porque essa palavra não é apenas para os irmãos. Essa palavra também é para mim, para edificar a minha vida, para transformar, para mudar, para eu compreender o propósito de Deus. Então eu preciso também me alimentar da palavra. Eu preciso dar ouvidos, eu não posso ficar de nariz em pé achando que eu sou melhor do que ninguém. Eu escuto outros profetas, eu sigo bispos, pastores, missionários, para ouvir a palavra do Senhor e também cada vez mais ter intimidade com Deus. Eu leio, eu estudo, faço estudo da palavra para ter discernimento e conhecimento e ter sabedoria. Porque quantas vezes o inimigo não vai nos afrontar para bater de frente conosco, para ver se a gente realmente serve verdadeiramente ao Senhor ou não. Então a gente precisa estar preparados, a gente precisa ter intimidade com o Senhor, a gente tem que ter a intimidade de conhecê-lo e não só de ouvir falar. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar ter o entendimento da palavra e ter sabedoria. Então aqui na palavra fala que é para a gente ver com o ouvido, não, ver com os olhos, perdão, e ouvir com os ouvidos e pôr no nosso coração tudo o que Deus nos fizer ver, porque Ele mostra pra gente, para que a gente possa anunciar a sua palavra e tudo que a gente vê para os nossos irmãos. Então não pense vocês que nós somos escolhidos para andar de nariz em pé ou para nos acharmos melhor do que ninguém. Não, mas Deus está mostrando aqui que a vontade dele é que a gente leve a palavra para todas as pessoas que a gente puder levar. Então toda chance e oportunidade que eu tenho de falar do amor de Deus, de falar da proteção, eu vou estar falando para os irmãos. E não é porque eu quero aparecer, mas é porque é a ordem do Pai. Então que Deus venha te abençoar, que Deus venha mudar o teu destino, a tua história, que Ele venha trazer as bênçãos e as transformações na tua vida, de toda a tua família. Não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.